estudante, tudo bem com você? Espero que você esteja se cuidando e muito bem de saúde. Eu sou a professora Daiane e essa aula de História é para o 5º ano. Hoje vamos falar sobre um assunto que é do interesse de todos. Antes, vá refletindo sobre as perguntas que eu vou fazer. Na sua casa, você tem o hábito de fazer o que quer, do jeito que quer e na hora que quer? Ou você precisa cumprir algumas regras impostas pelos seus pais? Provavelmente, você precisa cumprir algumas regras, não é mesmo? Agora vamos pensar um pouco além. Além das regras da sua casa, onde mais você precisa cumprir normas? Na escola? Na rua? Em qualquer lugar? Isso mesmo. Se dentro de casa tem regras que devemos seguir para viver bem, imagine em locais públicos, né? Sabe por que as regras são tão importantes? Porque elas nos ajudam a viver de forma mais organizada e respeitando o espaço do outro. Para entender melhor essa questão, a nossa aula de hoje vai abordar sobre a vida em sociedade e a importância das regras para viver bem. Bora entender que história é essa? Chama seus pais, avós e tios para assistirem essa aula com você. Será importante para eles também. Mas antes de começar, vou passar algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é para o 5º ano das séries iniciais, em que trabalharemos a habilidade identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado e ou de outras formas de ordenação social. E o nosso objetivo de hoje é compreender que vivemos em uma sociedade organizada e que para vivermos bem nela, precisamos cumprir com nossos deveres para exigir nossos direitos. Para cumprir esse objetivo, na nossa aula, vamos discutir sobre a vida em sociedade e o exercício da cidadania, a criação de leis para facilitar a convivência entre as pessoas, a organização política do Brasil e os seus 3 poderes, e o cumprimento de nossos direitos e deveres. Agora que as apresentações foram realizadas, vamos começar a aula? Não esqueça de registrar sua presença em nossa aula, por favor. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer em sua tela. Quando vivemos em sociedade, precisamos nos atentar a viver da melhor forma possível para estabelecer uma boa convivência com o nosso próximo. É tão ruim quando convivemos com pessoas que não nos respeitam, não é mesmo? Se você tem o costume de assistir telejornais ou fica ligado nas redes sociais, deve ver a imensa quantidade de casos de roubos, assassinatos, acidentes. Esses problemas são recorrentes, infelizmente. Às vezes, nem precisa ver jornal, pois talvez até aí, perto da sua casa, tem aquele vizinho ou aquela vizinha que são problemáticos e arrumam confusão, perturbando a paz de todos. Isso acontece porque as pessoas não respeitam o seu próximo. Quando obedecemos às regras básicas de convivência, os problemas são minimizados. Mas, quando passamos por cima delas, a situação se complica. E é por isso que temos leis a seguir. Elas ajudam a garantir a ordem na sociedade. Vamos ver o que significa sociedade? De acordo com o Google, sociedade é um agrupamento de pessoas que vivem em estado gregário, ou seja, em bandos, em grupos e em cooperação mútua. Para a sociologia, que é a ciência que estuda a relação entre as pessoas, sociedade é o agrupamento de pessoas que vivem em um território comum, interagindo entre si, seguindo determinadas normas de convivência e unidas pelo sentimento de grupo social, coletividade. Já sabemos que viver em sociedade é viver cercado de pessoas com as quais nos relacionamos.
Esses relacionamentos podem ocorrer em casa, na escola, na rua, no trabalho. Já pensou se cada pessoa resolvesse fazer o que quisesse? Será que daria certo? Provavelmente não. Por isso, é tão importante estabelecer regras para viver em sociedade. Existem duas formas de conviver bem com outras pessoas: usando o bom senso ou usando as leis. Quando as pessoas não têm bom senso, ou como costumamos dizer, não têm noção, aí é preciso fazer uso da lei. Um exemplo: quando o vizinho resolve colocar o som nas alturas para ouvir suas músicas, ele atrapalha o outro vizinho. Então faltou o bom senso. Se o vizinho que está sendo incomodado for reclamar e o que está ouvindo a música abaixar o som, aí ele apresentou o bom senso para entender o seu próximo. Mas se ele resolver ignorar a reclamação, o vizinho incomodado deverá acionar o Disque Silêncio para resolver o problema. Neste caso, a situação é resolvida com a lei, que garante sossego às pessoas. Nesse caso, eu mencionei apenas um fato isolado, mas existem muitas leis para muitos casos de infração. É por isso que a criação de leis e regras se faz necessária, porque cada um pensa de uma forma e faz aquilo que acha que é melhor para si mesmo e muitas vezes não pensa no próximo. Essas leis estabelecem regras que devem ser cumpridas e garantem punição para o caso de descumprimento. O conjunto de leis, regras, normas e princípios que garantem nossos direitos e também os nossos deveres se encontra na Constituição Federal. A Constituição é a lei máxima do nosso país e a que usamos atualmente é de 1988. Ela já tem 34 anos em vigência. Como eu disse anteriormente, a Constituição é a lei máxima do nosso país. Através dela, os estados e municípios estabelecem suas leis também. Isso ocorre porque o Brasil é um país imenso. É o quinto maior país do mundo, com mais de 212 milhões de habitantes. Sendo assim, ele é dividido em partes menores para facilitar sua administração e garantir o cumprimento das leis. Ele foi dividido em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Essas regiões são divididas em estados. Temos 26 estados e um Distrito Federal. E os estados são divididos em municípios. São mais de 5.500 municípios no Brasil. Só aqui no estado do Espírito Santo são 78. É uma enorme quantidade de locais para verificar se está tudo em ordem. Então é mais fácil dividir e deixar que cada administração estadual e municipal cuide de seu território, lembrando sempre que deve obedecer à lei máxima. Para que a criação, o cumprimento, a fiscalização e o julgamento das leis seja cumprido, de fato, o Brasil conta com 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Cada poder tem uma função. O poder executivo executa as leis, ou seja, administra, faz ou deveria fazer com que funcionem, observando as normas que estão em vigência no país. O poder legislativo elabora, ou seja, cria as leis e também fiscaliza se estão sendo cumpridas pelo poder executivo. O poder judiciário interpreta as leis e julga os casos que chegam até ele de acordo com as regras constitucionais. O dever do judiciário é aplicar as leis. Esses poderes estão bem divididos entre as esferas federal, estadual e municipal.
para que fiquem bem distribuídos e seja mais fácil garantir que as regras constitucionais sejam cumpridas. Aqui vamos ver quem é responsável por fazer cumprir cada um dos poderes. A maioria somos nós que elegemos. Esses poderes estão bem divididos entre as esferas federal, estadual e municipal, para que fiquem bem distribuídos e seja mais fácil garantir que as regras constitucionais sejam cumpridas. Aqui vamos ver quem é responsável por fazer cumprir cada um dos poderes. A maioria somos nós que elegemos. Vamos olhar a tabela. O Poder Executivo, na esfera federal, conta com o Presidente da República, juntamente com os ministros escolhidos por ele. Na esfera estadual, conta com os governadores e na municipal, com os prefeitos. O Poder Legislativo conta na esfera federal com os deputados federais e senadores, na estadual com os deputados estaduais e na municipal com os vereadores. Até aqui, todos eles somos nós que elegemos. O Poder Judiciário conta com ministros, juízes, promotores e desembargadores. Esse pessoal aqui, juízes, promotores e desembargadores, geralmente fazem concursos públicos para atuar aplicando as leis, ou seja, não somos nós que escolhemos. Perceberam como os poderes são bem distribuídos? Porém, mesmo com a divisão, você acha que está tudo funcionando bem em nosso país? Quando assistimos o que os jornais mostram diariamente, o que você pensa a respeito? Será que os poderes estão funcionando direitinho? Infelizmente, a realidade nos mostra que precisamos nos esforçar muito para que as leis funcionem corretamente. Se não fizermos a nossa parte enquanto cidadãos, não há lei que dê conta de manter a ordem. Precisamos ter consciência de que somos cidadãos, do que é cidadania e de como exercê-la. Ficou confuso? Já te explico. Cidadania é o conjunto dos direitos e deveres de um indivíduo, seja civis, políticos ou sociais. Cidadão é o indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos por este garantidos e desempenha os deveres que nessa condição lhe são atribuídos. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações e lutar para que sejam colocados em prática. Perceberam como um não existe sem o outro? Precisamos estar sempre atentos para cumprir com as nossas obrigações e assim exigir os nossos direitos. Agora, vamos pensar no nosso papel enquanto cidadãos? Você viu que o Brasil é dividido para facilitar a administração e garantir o funcionamento das leis. E você também viu que existem os poderes, cada um com a sua função. Você sabia que nós, enquanto cidadãos, podemos e devemos exigir o cumprimento das leis? Sim, é isso mesmo. O Brasil tem uma característica que é muito interessante. Ele é um país democrático e permite a participação da população em suas decisões. Por isso, dizemos que quem está no poder nos representa. Eles são gente como a gente. Apenas foram eleitos por nós, por um período de tempo, para fazer valer os nossos direitos. Quando esses representantes não nos agradam, podemos trocá-los por outros. Quando gostamos, podemos reelegê-los. Esse é o poder que o povo tem usando o voto. Participar das eleições é um direito nosso e também um dever, já que é uma exigência estabelecida na Constituição. Exercemos nossos direitos quando cobramos escolas,
postos de saúde, hospitais, mais segurança, transporte público de qualidade, ruas limpas sem buracos e bem iluminadas, praças bem equipadas, dentre outros. Moradia e alimentação também são direitos que podemos exigir desde que nossas obrigações sejam cumpridas. Cumprimos com nossos deveres quando preservamos e cuidamos de tudo o que exigimos. Não adianta pedir escolas se as que temos são pichadas, têm as mesas e cadeiras quebradas e rabiscadas. Não adianta pedir postos de saúde e hospitais se quebramos os equipamentos que são tão caros. Também não adianta pedir transporte público de qualidade se não cuidamos para que ele esteja sempre em bom estado. Não adianta pedir ruas limpas e brigar, chamar a imprensa e mostrar sua rua alagada quando chove se nós é que jogamos lixo nela. Percebe como os direitos estão completamente ligados aos deveres e vice-versa? Um depende do outro para dar certo. E não podemos esquecer que tudo isso que citamos é feito com dinheiro público, ou seja, nosso dinheiro. Quanto mais preservamos, mais sobra dinheiro para ser investido em benefícios para nós. Vamos realizar uma atividade? Quero ver se você ficou ligado na aula. Acesse o formulário de questões por meio do QR Code que vai aparecer em sua tela. Você será direcionado para essa atividade que está sendo exibida aí. Está bem fácil e super divertido para fazer. Estou aguardando suas respostas, hein? Não deixe de participar. Quanto aprendizado tivemos hoje, não é? Vamos relembrar? Observe a nuvem de palavras com as principais palavras que resumem a nossa aula. Entendemos que vivemos em uma sociedade com milhões de pessoas muito diferentes de nós e que, por isso, precisamos seguir regras para viver em paz. Compreendemos que quando cada um faz o que bem entende, a vida de todos vira uma bagunça. Aprendemos o que significa sociedade e entendemos que para que ela funcione, precisamos de leis. Entendemos que o conjunto de leis, regras, normas e princípios do nosso país se chama Constituição. Percebemos que para que um país consiga se organizar melhor, ele é dividido em regiões, estados e municípios. Dessa forma, o Brasil, que é o quinto maior país do mundo, é dividido em muitas partes para facilitar a administração e garantir que as leis funcionem. Vimos que podemos contar com os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, para que tudo seja feito da forma correta em nosso país. E descobrimos quem é responsável por cada um dos poderes nas esferas federal, estadual e municipal. Aprendemos também que somos cidadãos, o que significa que devemos exercer a nossa cidadania para um bom andamento da sociedade. Muito aprendizado, né? Registre sua presença na nossa aula, hein? É importante para nós saber que você assiste e participa das nossas aulas. É isso, pessoal. Nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha aprendido bastante. Em breve estaremos aqui aprendendo muito mais. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.